Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês e diante assim de figuras tão ilustres, com os dois secretários, Alexandre Baldi, secretário de Transporte Metropolitano de São Paulo. Um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso painel, bem como também o nosso secretário Delmo Pinho, secretário de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. É um tema bastante relevante que nós vamos tratar no nosso painel. A pandemia pode acelerar mudanças nas políticas de mobilidade urbana nos estados? Eu acho que é um tema que realmente reflete aquilo que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia e que realmente com impactos aí, infelizmente, impactos significativos no nosso setor. Então, eu já queria fazer a apresentação e, ao mesmo tempo, já deixar a pergunta no ar. A pandemia realmente pode acelerar mudanças nas políticas de mobilidade urbana nos estados? Eu começaria com o Alexandre Baldi, primeiramente para ele dar as boas-vindas ao nosso painel e depois também ao secretário Delmo Pinho. Boa tarde, João Gouveia. Boa tarde, Delmo Pinho, a todos. Quero agradecer a oportunidade de participar aqui do NT Experience, poder compartilhar desse momento que nós estamos vivendo. Você está me ouvindo bem, João? Estou ouvindo bem, sim. Perfeito. Para nós podermos já entrar diretamente no tema, nós vivemos hoje uma realidade bem desafiadora, certo? Melhor do que já vivenciamos há 7 meses atrás, onde nós chegamos a uma redução de demanda na operação de trilhos de 80%, foi uma redução bem acentuada, e vem se recuperando gradativamente, especialmente desde que o Estado e a região metropolitana entrou na fase verde, onde as pessoas voltaram a circular de modo mais efetivo. E, é claro, o trabalho, a retomada do trabalho presencial, também com a abertura de diversas atividades econômicas. Então, nós temos agora conseguido capturar mais o sentimento do que pode efetivamente mudar a realidade do transporte público, da mobilidade, enfim, quais serão as consequências da pandemia. Porque enquanto nós não tivermos todas as atividades econômicas retomadas, enquanto nós não tivermos o trabalho presencial retomado, a vida das pessoas, de certo ponto, ela efetivamente retomada, eu acredito que é ainda difícil nós absorvermos quais serão as efetivas mudanças e as consequências que se darão no transporte público. Porque ainda nós temos o grupo de risco aqui, todas as operações que estão aqui abrangidas pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos, como metrô, EMTU, CPTM, Estrada de Ferro Campos do Jordão, nós ainda mantivemos em trabalho não presencial, quer dizer, em teletrabalho, e mantivemos as pessoas que estão também em grupos de risco, com comorbidades afastadas. Portanto, nós ainda não sentimos esse reflexo para entender. Agora, temos, por exemplo, uma operação da linha 1 azul, onde a gente debate bastante porque é uma linha mais homogênea na sua utilização durante todas as horas do dia, e onde nós também entendemos que temos passageiros de diversas faixas de renda, e poderemos averiguar esse impacto da sua utilização. Daqueles que utilizam o transporte público porque precisam, e é a sua opção pela sua capacidade de renda, e aqueles que utilizam o transporte público por uma opção, mas que eles podem escolher o transporte por aplicativo, podem escolher o transporte individual, porque tem na sua faixa de renda essa possibilidade. Portanto, a gente vem capturando essas informações e, dada essa diversidade de utilização das linhas, como a linha azul, como a linha vermelha, que são bem diferentes, uma é a linha pendular, que é o meio de transporte mais efetivo de uma zona leste, que a gente todos os dias traz, em dias normais, um Uruguai da zona leste para o centro da cidade, e nos fins de tarde retomamos esses cidadãos. É difícil realmente você mensurar enquanto nós não tivermos essa retomada efetiva, essa volta das atividades, e as pessoas puderem, então, entenderem se elas vão passar a utilizar o transporte público. Nós temos dialogado muito com profissionais da saúde. Alguns avaliam que,
a utilização de máscara, né, e os cuidados de manusear, né, o álcool em gel nas suas mãos, eles afastam 99,99% a chance da pessoa poder efetivamente ser contaminada com o Covid-19. Então, é uma evolução nas informações que as pessoas que estão lá fora, né, dia a dia, elas conseguem absorvê-las e outras ainda não conseguem. Então, ainda o receio, o medo e, sobretudo, essa aproximação, né, dos seus entes familiares, entes queridos, de episódios de pessoas que estão contaminadas e outras, tragicamente, que perdem entes seus queridos, realmente são consequências ainda que a gente ainda está estudando e averiguando. Mas eu acredito que há o impacto, esse impacto hoje dá em números, né? Nós temos aí uma retomada de aproximadamente 52% de um dia normal do volume de passageiros. A CPTM, dada a sua circunstância, em 23 municípios que ela atua nos trens metropolitanos, nós temos aí já uma atuação de passageiros em torno de 62%, quer dizer, temos uma queda aí de 38% a 40% de um dia normal. O metrô, nós temos uma queda mais acentuada nas linhas 1, azul, 2 verde, 3 vermelha, com uma queda de aproximadamente 48% a 50%. E nas linhas 4 amarela, essa é a queda mais acentuada. Ainda nós temos já uma retomada de 40%, portanto, ainda uma queda de 60%. A linha 4 amarela ainda é a mais afetada, dada as circunstâncias das atividades presenciais, a retomada de atividade, né, como o dia todo, enfim, é ainda um desafio bastante desafiador, né? E a linha 5, lilás, ela também conseguiu retomar de uma forma mais, pelas suas ligações, né, principalmente com as regiões mais longevas, né, liga do Capão Redondo à Chácara Clabim, fazendo conexões com outras linhas importantes. Portanto, os ônibus, eles estão hoje metropolitanos, aqui na região metropolitana de São Paulo, para citar como exemplo, com uma capacidade, uma demanda de 52%, portanto, ele já retomou já de uma maneira bem importante, mas ainda tem um largo espaço ainda para se retomar. E aí nós temos buscado alternativas, né? Tecnologias como aquele tecido que ele possa inativar o vírus, já foi se implementado em uma região aqui, oeste da região metropolitana de São Paulo, na frota de ônibus, para que a gente consiga fazer com que as pessoas possam absorver, que a utilização de máscara, a utilização do álcool em gel e essas tecnologias que vêm surgindo, como a Via Mobilidade vem testando também, a higienização dos trens, um tipo de tecnologia que ela permite 72 horas de inativação de vírus e bactérias e o Covid-19, para que a gente possa transformar esse sentimento da nossa atuação, da atuação do sistema na proteção e na segurança, nessa consequência menor, e é claro que a gente consiga voltar, retomar o número de pessoas, de passageiros para o sistema de transporte, sobretudo sobre os trilhos, João. Secretário, na visão do senhor, essa volta da demanda, o senhor estima essa volta da demanda até na proporção que nós estávamos antes da Covid, quer dizer, 15 de março, que os números, vamos dizer, de São Paulo são os mais, vamos dizer, expressivos no nosso país, juntando CPTM e metrô. O senhor estima que essa demanda voltaria ao normal em quanto tempo? João Gouveia, para responder, eu só acredito que nós teríamos essa demanda retomada quando nós tivermos um plano de vacinação efetivo, bem disseminado, certo? Porque nós temos, como eu disse, as pessoas que escolhem o transporte sobre trilhos como uma opção. E nesse momento, né, em virtude de toda a informação desencontrada, porque nós enfrentamos uma pandemia de um vírus que é desconhecido. Quer dizer, com todo o desafio dos últimos 10 meses no mundo como um todo, realmente foram informações que não, o vírus vive determinado período nas superfícies como metais, determinado número de horas nas superfícies como tecido. Eu acredito que sem uma vacinação de modo bem abrangente, é difícil falar numa retomada absoluta. É difícil a gente voltar aos 4 milhões de passageiros, o sistema que nós aqui somos gestores, no metrô, sobre 1,5 milhão de passageiros entre as linhas 4 e 5, que são operadas pela Via 4 e Via Mobilidade, e os 3 milhões de passageiros da CPTM. Nós temos, como eu disse antes e repito, 52%
de demanda média no metrô, em torno de 60% de demanda média da CPTM. Então, para que a educação, por exemplo, a cirurgia de origem do metrô, a educação movimenta aqui na região metropolitana, sobretudo na cidade de São Paulo, em torno de 30% a 32% de pessoas, seja nos transportes individuais, no transporte individual, seja no transporte público, no transporte sobre trilho. Portanto, a volta das aulas, como um todo e de forma bem abrangente, efetiva, também acreditamos que poderia contribuir para que a gente pudesse chegar ali algo como em torno de 80% a 85% de uma demanda de um dia normal, que nós comparamos como o dia 11 de março. Portanto, esses fatores são, na minha visão, na nossa visão, na visão do diálogo que nós mantivemos aqui dia a dia com o Centro de Contingência e Combate ao Covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde, são fundamentais para que a gente possa retomar efetivamente a nossa demanda normal. Muito bom, secretário. Agora, já com o secretário Delmo Pinho, nós gostaríamos também que o secretário desse as boas-vindas e também que o secretário falasse um pouco em relação à pandemia, se realmente a pandemia pode acelerar as mudanças nas políticas de mobilidade urbana nos estados. Então, eu deixo aqui a palavra agora com o secretário Delmo Pinho para realmente expor suas ideias e seus objetivos em relação à parte da pandemia no estado do Rio de Janeiro. Secretário Delmo Pinho, está nos ouvindo? Secretário, está nos ouvindo? Acho que tivemos algum probleminha de conexão. Devemos continuar, então, secretário. E então, logo o secretário Delmo Pinho entra e nós damos continuidade ao nosso painel. Eu perguntaria também ao senhor como o Estado está vendo esse impacto econômico-financeiro nas operadoras, tendo em vista que nós devemos aí receber um auxílio da aprovação do PL 3.364, onde a União estaria, no caso, repassando recursos para os estados e municípios. Mas antes de passar esse recurso, eu queria entender, na visão do senhor, como o Estado está lidando com essa situação econômico-financeira em relação ao déficit aí que a gente está tendo, principalmente nas operadoras que são concessionárias. O governo, nós aqui, no governo de São Paulo, fizemos a recomposição, sobretudo metrô e CPTM, que vamos chegar a quase R$1 bilhão até o final do mês de novembro, em termos de aporte de recursos do Tesouro do Estado, para que nós conseguíssemos manter o custeio das operações entre metrô e CPTM. Também fizemos um reequilíbrio das composições de sistemas de clearing que são realizadas com Via 4 e Via Mobilidade, para que a gente possa conseguir ajudar a manter ambas as operações de modo, vamos dizer assim, menos desequilibrado. Porque, num dado momento, com a operação de uma demanda de 78%, 80% de redução, é realmente inconcebível, dentro de uma realidade pensada na operação sob trilhos. E também fizemos, da mesma forma, um suporte para as empresas que operam pneus. Isso já vem sendo feito desde o mês de abril, para que a gente mantivesse as empresas e as operações sobrevivendo, continuamente operando. A pandemia, se Deus quiser, acabe logo, mas nós precisamos das empresas sobrevivendo, porque nós precisaremos continuar transportando os passageiros. Portanto, esse PL aprovado ele é muito importante. A nossa estratégia, os recursos que deverão vir do governo federal, eles irão exclusivamente para o metrô e CPTM, haja vista que foi o maior aporte que o Tesouro do Estado fez, e também dada nosso tempo, nosso cronograma bem curto, então nós faremos então esse suporte financeiro no custeio das empresas que o Estado detém, as empresas públicas, para que a gente possa manter essas operações de um modo qualitativo. Nós diminuímos a demanda agressivamente,
Aumentamos o custo, por quê? Porque nós aumentamos o sistema de operação de limpeza e higienização, seja de operações, seja de estações. Quer dizer, nós quase que duplicamos o volume de pessoas e de higienização e de limpeza de estações e operações em todo o sistema. Portanto, são culturas e hábitos. Nós implementamos relatório de higienização e limpeza de banheiro de estação. Nós nunca fizemos isso antes. Então, quer dizer, isso já é uma mudança na nossa cultura, na cultura do dia a dia das operações de uma empresa como o metrô, de CPTM, de Via 4, Via Mobilidade, muito grande. Porque a cobrança hoje é para saber se os sanitários das estações e das plataformas eles estão higienizados e quantas vezes ao dia. Então, é realmente já uma realidade que a gente já incorpora como uma cultura realmente uma realidade bem complexa. Aqui acreditamos que são pontos, como disse, é uma mudança de hábito no sistema de transporte, na mobilidade, e que vem para ficar. Essa preocupação contínua, né, com a qualidade, mas também com a higienização do sistema de limpeza, né, de todas as nossas plataformas, sejam os trens, né, as composições, sejam os ônibus que são realizados aí dia a dia, né, com o transporte de todos os passageiros. Muito bom, secretário. Agora, acho que o secretário Delmo Pinho deve estar nos escutando. Eu queria que o secretário, então, desse as boas-vindas e eu passaria também para ele a mesma pergunta que nós fizemos ao secretário Baldi, se realmente a pandemia pode acelerar mudanças nas políticas de mobilidade urbana nos estados. Gostaria de ouvi-lo, secretário, por favor. Secretário Delmo Pinho. Bom dia a todos. Eu peço desculpas pelo problema na conexão. Isso aqui é como se fosse uma pandemia nas telecomunicações, não é? A gente entra num novo normal que nós não dominamos totalmente. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos deficiências nas nossas redes de telecomunicações. Como, de repente, chegou uma enxurrada de novos usuários e novos clientes, a rede tem dificuldade em operar. É exatamente nesse oposto a questão do transporte público. Nós estamos sofrendo por falta de demanda. É exatamente o oposto do que está acontecendo nas telecomunicações, né? Quando você está sofrendo por falta de demanda, existiriam duas maneiras que você pudesse se readaptar. Ou você reprograma o funcionamento da tua malha de transporte para alguma coisa a menor do que o que havia antes, ou você consegue aumentar a demanda, né? Bom, o fato é que a própria demanda, o retorno da demanda, se dará de uma forma muito desconhecida. As companhias de aviação, a IATA, a Associação das Empresas de Transporte Aéreo Regular, no mundo, tem uma expectativa de uma perda de demanda da ordem de 20% até 2025. No transporte público, nós não temos como aferir isso. Agora, o que nós estamos percebendo é que houve não só uma mudança forte de hábitos, essa nossa videoconferência é uma prova disso, que isso também pode funcionar bem para a sociedade, mas isso implica em menos movimentos, menos operações de transporte, né? E, ao mesmo tempo, nós temos um fenômeno que é o da destruição de empregos, que são fortes geradores de demanda. Então, é precipitado alguém hoje dizer como é que vai ser o amanhã, não é? Com certeza. Como o secretário Baldi falou, muito bem comentado, por sinal, nós temos que estar preparados para uma grande reprogramação. No Rio de Janeiro, pelos números que Baldi falou, as nossas voltas de demanda, o retorno, estão mais ou menos parecidos. No caso dos ônibus intermunicipais no Rio de Janeiro, a demanda voltou. Hoje é alguma coisa entre 60% e 65% do número de passageiros que havia no início de março.
no trem está em alguma coisa em torno de 53%, 55%, e no metrô no Rio de Janeiro voltou menos. Nós estamos com alguma coisa da ordem de 45%. E nas barcas, nós estamos hoje com mais ou menos 30% da demanda que nós tínhamos em março. É um quadro assim, meio desbalanceado, não é? Agora, uma pergunta. O transporte de alta capacidade, ele tem esse nome porque ele transporta muita gente. Como é que você vai conseguir transportar muita gente com o que os especialistas em saúde pública falam dos distanciamentos? Né? Então, é uma regra que vai ser difícil de ser completamente aplicada, porque o que foi feito para levar muita gente, normalmente não opera levando pouca gente. Né? Nós fizemos, por exemplo, no metrô do Rio, o retorno à grade de horários que havia em início de março. Né? O metrô opera com grande déficit de passageiros, por consequência de receita. A nossa agência reguladora, a Getransp, está muito atenta a isso. Nós temos questões dos desequilíbrios desses 8 meses, mais ou menos, fortíssimos. Não é? Felizmente, tivemos aí uma boa notícia agora de final de ano, que foi a aprovação pelo Senado Federal do projeto de lei de auxílio financeiro emergencial para os operadores de transporte. E isso é uma excelente notícia, mas se a demanda não voltar razoavelmente no ano que vem, como é que nós vamos conseguir financiar a operação? Uma operação deficitária de forma quase que crônica. O retorno às aulas, que o Baldi falou também, é natural que ele aumenta o número de usuários, não é? Mas ele aumenta num número maior nas redes municipais. Nas intermunicipais, ele tem um peso importante, mas menor do que nas ligações municipais. Não é? Mas, de qualquer maneira, isso não vai conseguir, no caso do Rio de Janeiro, que eu sei que é diferente de São Paulo e de outras cidades, mas no caso do Rio de Janeiro, isso não vai ser suficiente para que se consiga um equilíbrio econômico-financeiro nas operações. José Secretário, acho que essa é que é a pergunta, que é um pouco antes do senhor dar as boas-vindas, estávamos conversando e ouvindo o secretário Alexandre Baldi. O Alexandre Baldi, o secretário, nos disse que São Paulo realinhou a questão dos contratos com as operadoras, concessionárias, e não somente isso, como o Estado disponibilizou aí um valor de 1 bilhão para a CPTM Metrô, para realmente reencontrar o equilíbrio econômico-financeiro das operações. Tendo em vista que o PL 3.364 do Senado são 4 bilhões, mas desses 4 bilhões, praticamente 1,2 bi ficarão com os estados, e seriam os 30%, né? E desse montante, o restante 2,8 bi ficariam 70% para os municípios. A gente sabe que isso não é suficiente para manter as operações, no caso do Rio de Janeiro, tanto Supervia quanto metrô e barcas também. Quer dizer, como que o Estado enxerga essa situação, tendo em vista os contratos todos desequilibrados? O que seria possível fazer por parte do Estado nessa situação? Como o senhor enxerga isso? Bem, o Rio de Janeiro, como a maioria dos estados do país, está passando por uma crise financeira de grande relevância. Né? Em alguns estados, a crise é um pouco mais forte, um pouco mais fraca, mas, no nosso caso, ela é bastante
intensa. O Rio de Janeiro tem uma situação diferente dos outros estados, porque, primeiro, ele tem um sistema de transporte intermunicipal e de alta capacidade bastante diverso e inteiramente operado pela iniciativa privada, né? Então, os ônibus intermunicipais no estado do Rio são privados, operação é privada. Nós temos uma operação relevante do mercado, do sistema aquaviário, né, que é privado. O metrô do Rio de Janeiro, ele é próprio do estado, como o trem, mas eles dois são operados pela iniciativa privada, né? E o Rio de Janeiro até o momento, é o único estado do país que tem um acordo de rolagem da dívida com a União, que vale agora, deram um prazinho extra mais para renovação, mas ele está valendo até dezembro, até o final de dezembro. Então, dentro desses princípios de equilíbrio fiscal que tem que ser buscado em função do acordo da dívida, o estado do Rio vai ter uma enorme dificuldade de aportar recursos estaduais para manter um sistema que é operado pela iniciativa privada, né? Existem, inclusive, questões de natureza legal para você poder fazer os repasses de recursos. Então, nosso caso, por exemplo, ele é diferente, por exemplo, da CBTU, né, em seus vários subsistemas, ou mesmo do Estado de São Paulo, porque são empresas públicas, né? Então, você tendo recursos que precisa ter, né, você tem uma menor dificuldade para fazer o repasse de recursos. Agora, você fazer o repasse de recursos para operadores privados, os órgãos de controle veem isso com muita dificuldade. Nós já conversamos com alguns órgãos de controle no Rio, com todos, para dizer a verdade, e eles enxergam um cenário complexo para isso, né? Então, mesmo havendo recurso, o repasse de recurso de origem estadual, não de origem federal, que está calcado numa lei, né, federal. Haveria, portanto, a nosso ver, a necessidade de uma lei estadual para fazer esse repasse, para orientar os repasses. E não é um instrumento simples de ser aprovado, porque os parlamentares estão mais próximos de seus eleitores, das notícias de jornal no dia a dia, os parlamentares estaduais. Então, é um quadro mais complexo num estado para você aprovar uma lei dessa natureza. E segundo, mesmo com a lei, os órgãos de controle veem grande dificuldade nisso. Entendi. Então, eu acho que o caminho vai passar por um grande entendimento entre o poder concedente estadual, os operadores, o legislativo e os órgãos de controle. Essa é uma operação bem complexa, né? E, além disso, além de ter um acordo para se poder definir como é que pode se dar um repasse dessa natureza, que eu volto a lembrar, é algo inédito no Brasil, né? Nós nunca passamos por uma situação dessa, né? Onde você, por exemplo, teria que fazer, eventualmente, reequilíbrios emergenciais nos contratos de concessão. Isso não é uma coisa rápida, né? Os reequilíbrios, eles em geral levam um tempo para as agências reguladoras, por exemplo, se manifestarem, ou os poderes concedentes. Tem muitas análises, né? E imagine um dessa natureza. Simplesmente o seguinte: nunca na história do Rio de Janeiro eu tive conhecimento de ter um reequilíbrio emergencial. Eu nunca vi isso. Nós temos a agência reguladora há uns 20 anos, mais ou menos, né? Um pouco mais.
Eu nunca vi acontecer isso. Então, não é uma coisa simples. Nós estamos lidando com uma coisa muito complexa, onde não existe uma compreensão linear do nível dos problemas, e a mobilidade urbana no Brasil realmente precisa ser reestruturada integralmente, e para isso nós precisamos que o Ministério Supervisor, que é o do Desenvolvimento Regional, realmente consiga conversar abertamente sobre esse tema e nós definirmos prioridades, não é? Porque não é só salvar a operação agora, na emergência, é manter as operações no curso normal do dia a dia da sociedade, que eu volto a frisar. Nós não sabemos como estará a economia normal que nós conhecemos no meio do ano que vem. Nós não conhecemos. Nós andamos numa rua, a gente não tem ideia quais são as lojas que vão estar reabertas, ou naquela rua, os edifícios, os escritórios, quais que ainda estarão abertos. Porque muitos desses negócios passarão a ser feitos nas próprias casas. Muitos escritórios de engenharia e, inclusive, empresas de investimento estão dizendo que gostaram muito do home office, um resultado interessante, e que aqueles escritórios imensos dessas empresas de investimentos que existiam serão muito reduzidos para permitir reuniões 1 ou 2 vezes por semana, mas o trabalho, em grande parte, deixaria de ser feito nesses escritórios. Olha, se ele vai deixar de ser feito nesses escritórios, isso vai gerar menos viagem, né? Exemplo, nós fazemos com grande sucesso, né, quando nós não temos nenhum problema na transmissão, essas videoconferências nas reuniões com Brasília. Alguém duvida que o número de reuniões presenciais em Brasília dos órgãos governamentais vai ser reduzido? Eu não tenho a menor dúvida. Eu ia a Brasília uma faixa de 1 a 2 vezes por mês. Daqui para frente, quando a coisa se normalizar, eu acho que eu vou acabar indo 1 ou 2 vezes a cada 2 meses. Então, eu já quebrei as viagens na metade. No transporte público, isso aí acontece numa escala muito mais intensa, né? Então, se me perguntar qual é a fórmula, eu não sei. E eu acho que, de maneira geral, no cenário mundial, o que está se desenhando são fortes subsídios públicos. Isso é o que a gente está vendo nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, por aí, né? Eu acho que todo momento de crise, eu gostaria, só para finalizar essa etapa dos meus comentários, toda crise muito forte é um momento de grandes oportunidades, porque as pessoas ficam mais corajosas, né? Então, nós podemos tomar outras atitudes e contar com a boa vontade de um número maior de parceiros, né, de entes, que, em geral, a gente talvez não pudesse. Então, precisamos começar a redefinir como é que vai ser o financiamento dos transportes públicos no Brasil. Tá? Estou falando no Brasil porque isso não é uma coisa para um estado só. Isso é para uma nação, para um país. Então, aonde entra o subsídio federal, o estadual e o municipal? E qual é o papel do usuário pagador, do pagante? Ele não pode ser responsável por cobrir todos os custos do sistema, né? Porque o sistema de transporte é uma atividade de natureza transversal. A sociedade não funciona sem transporte. O transporte tem um peso muito maior do que o que normalmente é comentado. Ninguém vai para o hospital, ninguém vai para a escola, ninguém vai para o trabalho se não tiver o transporte público, coletivo ou não, né? Então, como é que se financia isso? Como é que se financiam as melhorias de redes?
as construções de novas redes, as ampliações, como é que se financiam as modernizações e como é que se financia o dia a dia, né? Nós temos que ter definitivamente no Brasil todo a questão da tarifa técnica e a tarifa que será cobrada para o usuário. Nós não podemos deixar acontecer mais as superposições que são totalmente irracionais de ações entre os poderes concedentes, entre, por exemplo, as prefeituras e os estados, não é? Nós precisamos ter coragem e descentralizar o poder dos transportes. Então, o poder dos transportes tem que ser definido, tem que ser usado de forma conjunta. Numa região metropolitana, não tem como se continuar com as prefeituras e os estados decidindo as coisas, e às vezes até a União, né? Mais raro, mas também tem, de forma dissonante. Nós temos que pensar nas autoridades metropolitanas de transporte, porque isso vai ajudar a diminuir as deseconomias que são gritantes no setor de transporte. E é preciso se contar com a participação efetiva e entusiasmada do MDR, que é o Ministério Supervisor da área de mobilidade urbana. Não adianta fazer programa habitacional, não adianta fazer programa de desenvolvimento urbano, se a gente não atrelar nisso uma precedência forte na questão do transporte. Tá? Esses eram os pontos. Agora, nós estamos lá no Rio de Janeiro, buscando uma conversa coletiva com as prefeituras e com os órgãos de controle, com a Assembleia Legislativa, para tentar encontrar um caminho. Agora, Baldi é um felizardo, né? Porque atrelou R$1 bilhão em cima do trem e do metrô. Poxa vida, a maioria dos locais do Brasil não tem a menor chance de falar nem num lugar que é 1/3 disso, 1/4, né? Como é que eu vou chegar para o secretário de Fazenda do Rio de Janeiro e pedir para ele 250 milhões extras para poder colocar na mobilidade urbana? Ele pode até ter vontade de me ajudar, mas ele não vai ter no Tesouro. Ele não vai ter. E mesmo que ele quisesse ter, ele, no caso do Rio, teria que passar pelo Conselho de Supervisão Fiscal, que está muito preocupado com o equilíbrio das contas públicas, que é natural, não é? Então, eu acho que nós ainda vamos ficar um tempo ali discutindo para encontrar uma mediana de solução. Eu só aproveitando essa situação que o senhor acabou de mencionar, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, também estender a pergunta ao secretário Alexandre Baldi, tendo em vista que nós precisamos dar eficácia na questão do repasse da União para o Estado, o senhor vê alguma dificuldade, alguma impedância no contrato de adesão da União para com o Estado e depois do Estado para as concessionárias, para que a gente pudesse fazer o repasse do recurso que vem da União? Olha só, eu também estava comentando outro dia com o secretário Baldi, que ele é um secretário diferenciado, né? Porque ele tem a prática parlamentar forte que eu, por exemplo, não tenho, né? Então, quer dizer, nós tivemos já conversando secretarias de transporte do Rio, de São Paulo, de Minas e de Pernambuco, que desde o início desse assunto, desse PL, nós estamos tratando inicialmente com o Ministério, falamos com o MDR, mas tratamos muito fortemente com o Ministério da Economia e depois com o Congresso, e junto com os concessionários, operadores, né? Eu acho que nós combinamos, inclusive, de tentar ver essa semana ou na semana que vem já uma ação junto a Brasília para tentar construir esse termo de adesão de uma maneira que seja factível. Não adianta a gente colocar, o governo colocar nesse termo de adesão coisas que a maioria dos estados ou municípios não vão conseguir cumprir. Mas nós temos que também encarar esse termo de adesão como uma oportunidade para organizar os sistemas,
no Rio de Janeiro, por exemplo, desde as nossas tratativas com o Ministério da Economia, prazo que havia de 18 meses para as licitações dos sistemas de transporte público, no Rio de Janeiro, nós encaramos isso com grande entusiasmo, é meta do governo do Estado, é uma determinação do governador a licitação das linhas intermunicipais, coisa que até hoje no Rio de Janeiro não, né, em mais de 100 anos nunca houve uma licitação dessa, né? 100 anos não, desculpe, que o Rio de Janeiro é de 1975, o novo Estado do Rio, mas desde essa época nunca aconteceu, né? Então eu vejo esse termo de adesão como uma oportunidade da gente tentar direcionar as coisas, né? Agora, eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade, em paralelo ao termo de adesão, em insistir na financiabilidade do sistema, no curto, médio e longo prazo, e na questão das autoridades metropolitanas, né? Mas, da mesma maneira que nós agimos para ajudar a aprovação desse PL dos recursos emergenciais, nós vamos ter que trabalhar junto com a União muito fortemente para conseguir ganhar tempo nesse termo de adesão, porque não vai adiantar chegar com socorro depois que os sistemas estiverem extremamente desestruturados. Isso não vai poder demorar muito. Pois é. Queria escutar, então, agora a opinião do secretário Alexandre Baldi diante dessa questão da eficácia do repasse e do contrato de adesão da União com o Estado. João Gouveia, eu concordo com o Delmo, mas nós temos que partir do pressuposto que o Estado brasileiro e os nossos subentes federados, eles não têm espaço fiscal para poder conceder mais absolutamente nenhum subsídio, não tem espaço fiscal para poder conceder mais nenhum tipo de programa de auxílio. Veja esse ano que nós temos esse projeto, esta lei, né, aguardando a sanção do presidente, a sua implementação, sobre auxílio para o setor de transporte de passageiros terrestres. Nós chegamos aí a uma relação dívida versus PIB de 93, 94, caminhando para os 100%. Portanto, não é factível nós pensarmos em subsídio do setor público em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal, para qualquer tipo de atividade, sobretudo para o transporte público. Então, disse uma situação que aqui o Estado de São Paulo detém operação de trilho em toda a operação ferroviária, que nós vamos colocar o edital agora, dia 30, para conceder 2 linhas. Das 3, 2 das maiores, nós faremos a concessão da CPTM, linhas 8 e 9, para que a gente consiga equilibrar, certo? E a capacidade de investimento, haja vista que esse ano o que tinha-se para investir foi alocado para o custeio. Então, nós conseguimos sobreviver até o presente momento, justamente porque foi reduzido ou eliminado boa parte dos investimentos que se faria para que nós conseguíssemos manter a operação transportando as pessoas e, sobretudo, dentro daqueles cuidados que foram exigidos pelos profissionais de saúde. Como eu disse aqui, repito, a limpeza, a higienização, né, a segurança, a questão da averiguação sobre a utilização de máscaras, que aqui foi iniciado pelo sistema de transporte sob trilhos. Então, quer dizer, é um desafio muito grande. Agora, a nossa esperança ela é aqui pautada em um só ponto, é que nós tenhamos a vacina no início de 2021 e que nós consigamos voltar a vida das pessoas ao normal, para que a gente possa ter, né, no sistema de transporte, a retomada da utilização pelas pessoas, sejam aqueles que são geridos pelo Estado, aqui por nós, sejam aqueles que são geridos pela iniciativa privada, que nós temos projetos importantes e que é fundamental essa visão por parte do investidor. Nós vamos colocar o edital aqui no próximo dia 30 da linha 8 e 9, nós vamos colocar o da linha 7 no início do ano que vem, aqui até a cidade de Jundiaí e deverá ir até Campinas com o trem metropolitano e o trem intercidades, que é um projeto muito importante. Agora, se os investidores, para investirem em projetos de concessão, têm que ter a segurança que nós deveremos encaminhar para a retomada dos passageiros.
Então, quer dizer, as linhas hoje elas estão em 60% na média pela CPTM. Mas é fundamental que a gente encaminhe a educação, quanto representa nessa retomada aqui para o estado de São Paulo, para a região metropolitana. Aqui nós acreditamos que 25% voltaria a utilizar o sistema de trilhos. Então, quer dizer, como que se a vacina é algo fundamental na nossa visão sobre essa estratégia das pessoas voltarem às suas atividades normais, que a gente pudesse retomar, então, a capacidade de transporte como ela era antes. É os 10 milhões e meio de passageiros aqui na região metropolitana de São Paulo, para que nós tenhamos esse equilíbrio. Porque não havendo esse equilíbrio, vai ser um colapso. Nós não temos recursos orçamentários na União, nós não temos recursos orçamentários dos estados e municípios, seja como um todo. Um ou outro estado pode sobreviver dessa ou daquela tal forma, singular em uma posição, mas não é estrutural para o Brasil. O Brasil não tem condições de bancar qualquer tipo de subsídio adicional ao sistema de transporte nem a outro qualquer sistema. Nós estamos falando aqui da discussão para a manutenção de programa social para o ano de 2021, haja vista a PEC do teto. Discute se fura teto, se mantém o teto, se faz o programa de auxílio emergencial, para que a gente não tenha uma brusca queda, um brusco declínio de condição econômica e social das pessoas. E o que a consequência é uma menor utilização do sistema de transporte. As pessoas não têm condição, não vai ter trabalho, não tem emprego, não tem renda, não tem condição sequer de utilizar o meio de transporte, queda de número de passageiros também. Então, nós vivemos um problema grave no Brasil, do ponto de vista das nossas circunstâncias sanitárias e consequências econômicas, grave do ponto de vista da nossa questão fiscal, para ajudar a solucionar essas questões que são econômicas, sociais, do ponto de vista de manter programas de auxílios, que são fundamentais para que a gente não haja um declínio maior no desemprego e, obviamente, na condição de sobrevivência das pessoas de baixa renda e, é claro, nas condições dessa circulação da economia e que o transporte público ele é altamente impactado, porque as pessoas, sobretudo de baixa renda, utilizam-se do transporte público para irem e virem em qualquer sentido para poderem ter suas vidas aí no dia a dia vencidas. Portanto, é realmente um desafio muito grande em 2021. O Estado de São Paulo, como eu disse, singularmente fez as reformas administrativas e a reavaliação dos incentivos e subsídios fiscais que eram concedidos ou que são concedidos às atividades produtivas, reduzindo subsídios e incentivos fiscais para que permita com que o Tesouro Estadual possa ter esse custeio e esse investimento mínimo bancado para 2021. Era uma crise sem precedente. O Estado de São Paulo, pela primeira vez na história, aventou a possibilidade de 2021 não ter condição de custear nem transporte, custear parte da polícia. Você imagine o colapso social que a gente não viveria. Crise econômica, pessoas desempregadas, pessoas passando fome e o Estado não conseguindo prover os seus serviços básicos em qualquer tipo de atividade, seja o transporte, seja a polícia, seja em qualquer tipo de atividade. Então, quer dizer, nós vivemos um momento gravíssimo. Agora, nós precisamos de uma orientação do nosso plano federal para entender qual é o caminho que o governo federal dará para 2021, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista fiscal, para saber se ele vai encaminhar para que nós tenhamos investimentos, nós tenhamos qualquer tipo de incentivo ou impulsionamento para a retomada de atividade econômica, ou não, ou se nós não teremos qualquer tipo de suporte do orçamento, porque realmente o teto ele estará comprometido. Os estados não pagaram as suas dívidas perante o Tesouro este ano de 2020. Como vai ser considerado o espaço fiscal para os estados fazerem qualquer tipo de investimento em 2021? E, sobretudo, no transporte, que São Paulo, o governo do estado priorizou investimentos como a linha 2, na sua expansão, tem a retomada da linha 6, tem investimentos em todas as linhas da CPTM, investimentos da linha 15, investimento da linha 17, do monotrilho, enfim. É um momento delicado, porque a gente precisa desse aceno de como se encaminhará o plano federal nessas decisões econômicas para 2021, para nós até entendermos. O plano de sobrevivência o governo do estado aqui fez, que é para poder custear todas as suas atividades, os seus serviços essenciais e não essenciais à sociedade, para poder manter o que tinha de investimento aqui planejado, mas nós precisamos muito desse plano macro para entender, até mesmo para saber qual é a vitalidade dessa retomada econômica para o ano que vem. Até aproveitando
essa fala do senhor agora, estamos aí por alguns minutos. A Ana nos pergunta, eu vou passar algumas perguntas, a Ana nos pergunta, vou fazer a pergunta para o senhor também, para o secretário Delmo Pinho, quais seriam, vamos dizer, as prioridades para o ano de 2021, tendo em vista a continuidade da pandemia e também se, porventura, no primeiro trimestre, nós não tivermos a vacina. Como é que nós estaríamos conduzindo os nossos transportes diante das prioridades, tendo em vista a que a vacina ainda não pudesse estar chegando até nós? Ana, João Gouveia, eu quero, assim, como eu disse, aqui nós buscamos fazer uma lição de casa, que é a reformulação administrativa do governo, permitindo que esse plano de sobrevivência para 2021 e 2022, um plano de objetivo de investimentos a serem atraídos, pudesse estar continuamente aqui a ser executado. Portanto, nós acreditamos muito na vacina no primeiro bimestre de 2021, certo? Como eu lhe disse aqui, nós acompanhamos diariamente com o Centro de Contingência e Combate ao Covid-19, atuamos com a Secretaria Estadual de Saúde, até porque a Polícia Militar, a Polícia Civil, os profissionais de saúde e os profissionais do setor de transporte são aqueles que continuamente estão trabalhando, obviamente os profissionais de saúde, mas de frente aí a todo esse desafio. Mas nós planejamos de modo que consigamos manter a operação da forma que ela, no ponto de vista que retomada a educação poderá estar para o ano de 2021, e manteremos um plano de investimentos, como eu disse, para investir na expansão da linha 15, ali entre a estação Vila Prudente e a estação Ipiranga, para ali integrar com a CPTM da linha 10 Turquesa, investindo também no outro sentido. Hoje eu visitei, estamos concluindo a estação Jardim Colonial do monotrilho da linha 15, autorizamos a expansão em mais 2 estações até o pátio Raguer Bischoff. Vamos aqui retomar a obra da linha 17, tendo já o financiamento assinado, os recursos suficientemente necessários também alocados. O governo autorizou os recursos necessários para serem contratualizados via financiamento para a retomada que demos da linha 2 verde entre a estação Vila Prudente e a estação Penha da linha 3 vermelha. Portanto, é uma grande obra, é a segunda maior obra do governo. A primeira é da linha 6 laranja, que foi retomada pela Acciona, e a contrapartida do governo já está contratualizado o seu financiamento, portanto, o ritmo deverá ser dado com os recursos necessários. A linha 2 verde, da mesma forma. Nós acreditamos que a concessão da linha 8 e 9 nos permitirá uma compra de mais 34 trens para incluir na frota atual da CPTM, algo que também melhora muito a performance da operação do dia a dia das pessoas. Essa da linha 2V da expansão permitirá a compra de 44 trens para o metrô, também numa atualização de frota da nossa operação do dia a dia do sistema do metrô, e que esses investimentos, aliados ao sistema da MTU, que nós estamos estudando um novo corredor para ligar o sistema do ABC aqui à Zona Leste, na estação, no terminal ali de São Mateus, e outra no terminal do Jabaquara. E uma renovação primeiro, desse corredor do Jabaquara, que é o ABD, e segundo, nessa construção do novo corredor, que é o ABC, para que a gente possa ter esse sistema ligando o ABC até aqui, a cidade de São Paulo, e um investimento que é aproximadamente de 700 milhões de reais a ser feito também pela iniciativa privada. Mas é fundamental que essa vertente da retomada de passageiros ela seja clara. Por isso que nós temos aqui muito essa proximidade com os setores, os profissionais da saúde, do Centro de Contingência, da Secretaria Estadual, para que a gente possa ter essa percepção de que a vacina vai ser implementada, de todos esses projetos que nós daremos continuidade, porque, primeiro, conseguimos os recursos necessários do governo e, segundo, conseguimos dialogar com a iniciativa privada, haja vista essa perspectiva, para que elas possam ser continuamente executadas. Nós já praticamente estouramos o nosso tempo, mas eu queria escutar aí o secretário Delmo Pinho em relação às prioridades e às expectativas do ano de 2021 para as operadoras de transporte no estado do Rio de Janeiro. Por favor, secretário. Bom, a nossa prioridade total será no sentido de manter as operações de transporte com uma regularidade que atenda às necessidades da sociedade.
Isso é o nosso grande desafio. Eu acho que esse, na verdade, é o cenário da maioria das unidades da federação, com algumas poucas exceções, né? Não está em nossa perspectiva a possibilidade de fazer qualquer investimento de maior expressão, né? E eu insisto no seguinte, que eu entendi bem as palavras do secretário Baldi, mas no Rio de Janeiro nós já temos todo o sistema concessionado à operação privada. E o que a gente percebe é que, a par do esforço que tem sido desenvolvido pelas partes, né, está muito difícil manter a financiabilidade tarifária para o usuário, né? Então, eu acho que a gente vai ter que mudar, no Brasil, de maneira geral, a forma de encarar a questão do transporte. O que o secretário Baldi falou das dificuldades fiscais da União também é fato, é muito relevante, mas nós temos que pensar num plano de, vou chamar assim, de médio prazo, daqui a 2 ou 3 anos, e daqui a 10 anos e 20 anos, não é? Até 2 anos, eu diria que é um prazo emergencial, não é? Agora, o Brasil sempre veio em crise nos últimos 40 anos. E nós acabamos, de uma maneira ou de outra, encontrando caminhos, não é? Então, nós temos que, de fato, pensar como vai ser a financiabilidade do sistema, não só para a expansão, como para a modernização, como para a própria operação. Eu sei que hoje não há clima para se falar em ter um imposto para melhorar a operação de transporte. Isso é verdade. Mas as coisas têm que ser um pouco mais casadas. Ora, quem é aquele que, a par de sua grande importância, toma todas as ruas das cidades brasileiras? É o automóvel, não é? O automóvel no Brasil, ele já tem um custo para o cidadão adquirir bastante caro, não é? Mas uma parte desse imposto que já é pago para outras despesas não deveria ser direcionado a alguma coisa para o transporte? A mesma coisa no combustível? A mesma coisa no IPVA? O IPVA não tem vínculo nenhum com o transporte. Ele é meramente um imposto arrecadatório, ele não tem uma destinação em cima do fato gerador. Ora, só tem IPVA porque tem veículo, só tem veículo porque você precisa se movimentar. E você para poder garantir a movimentação da maior parte das pessoas, da maior parte da sociedade, você precisa tirar daquela parte que usa mais o espaço viário urbano. Então, eu acho que nós vamos ter que fazer algumas mudanças nas legislações que existem, porque privatizar garante uma eficiência operacional, pode garantir, não resta dúvida, mas nem todos os corredores, e a maioria dos corredores de transporte que você concessiona, os nossos corredores de transporte no Rio de Janeiro, eles não têm os níveis de demanda que poderiam garantir que só pela tarifa você cobrisse todos os custos do sistema, né? Isso nós não temos. E, ora, se o mundo inteiro, de alguma maneira, direta ou indireta, subsidia o transporte, uma hora o Brasil vai ter que fazer isso. Vai ter que subsidiar. Você vai nos Estados Unidos, você vai construir uma linha de metrô, por exemplo, regiamente sempre tem recurso da União alocada para aquele investimento, não é? Também tem, às vezes, dos governos estaduais e dos governos municipais, mas eles são divididos. A gente vai ter que pensar nisso. 12 bilhões de dólares, né, Delmo, no sistema de metrô. Bem? Como é que é? Só Nova York coloca 12 bilhões de dólares no sistema para poder sobreviver, né? É isso aí, exatamente. Agora, não é possível que a gasolina, quando sai da refinaria da Petrobras, ela é barata. A refinaria um litro de gasolina custa um pouco mais de R$1. O usuário, quando vai pagar, vai comprar, o usuário final, ele paga R$4,20, R$4,50, R$5.
Não é possível que nessa esteira toda não se conseguirá direcionar alguma coisa desse recurso para suportar o transporte público. Então, eu concordo com o Baldi, não tem espaço para você fazer novos incrementos de impostos, mas eu acho que tem todo o espaço para a gente redividir os impostos em camadas, por etapas, para poder direcionar para o transporte público. Transporte público é uma coisa cara a nível mundial. Não vai ser no Brasil que ela vai ser barata. Pois é. Eu queria, assim, nós já esgotamos o nosso tempo. Em nome da Revista Ferroviária, do Negócio nos Trilhos Experience, eu gostaria de agradecer imensamente a participação do secretário Alexandre Baldi, do secretário Adelmo Pinho. Eu acho que a discussão foi muito rica, é um tema muito árido e muito iminente nos nossos dias, no nosso dia a dia, e realmente a gente ficaria aqui horas e horas a discutir, mas não temos que discutir o nosso programa. Eu gostaria de agradecer, reitero o nosso agradecimento. Muito obrigado, foi muito importante ter a presença de vocês no nosso evento. Muito obrigado, bom dia a todos.